Paz do Senhor, família. Estamos hoje de novo na presença do Senhor para mais um programa. Eu sou a pastora Cândido Cafo. Então hoje vamos num outro novo tema. Vamos falar da persistência ou perseverança. Persistência ou perseverança é o nosso tema de hoje, né? Que o Senhor nos dê entendimento em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a sua palavra, Pai Santo, venha com poder, Pai Santo, para transformar, para corrigir, para ensinar-nos, Pai Santo, para curar, para libertar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai Santo. Toca-nos, Pai Santo, com a sua palavra. Faça, Pai Santo, que toda a palavra que sair da minha boca hoje, Pai Santo, seja a sua palavra. Espírito Santo, inspira-me, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja a sua palavra, não a minha palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa que a sua vontade seja feita hoje, seja feita na minha vida, seja feita na vida, Pai Santo, dos seus filhos, dos meus irmãos, Pai Santo, que estão conectados neste programa, nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Persistência ou perseverança é o nosso tema de hoje. Vamos começar por ver o que é persistência ou perseverança. Persistência ou perseverança é a pessoa que persiste, é a pessoa que não desiste, vai atrás daquilo que quer. É a pessoa que se mantém apesar das contrariedades ou dificuldades. Esta é a pessoa ou cristão persistente ou perseverante. Nós como cristãos, como filhos do Senhor, o Senhor nos pede para sermos perseverantes. Perseverantes na oração, perseverantes na busca, né? Na busca da unção, na busca da cura, na busca daquilo que o Senhor já prometeu que é nosso. Então temos que ser perseverantes para ir atrás daquilo que é nosso. Amém? É isso que o nosso Senhor disse para sermos. Então esta palavra de hoje é para os irmãos, né, que têm algumas perguntas que às vezes são difíceis, né, de você encontrar a resposta, né, que para mim também era difícil. Eu tinha essas perguntas comigo mesmo, mas graças a Deus o Senhor, né, pela graça dele, ele respondeu as perguntas, né. Nós os cristãos hoje muita gente tem essas perguntas, porque para eu conseguir algo, eu tenho que batalhar muito, eu tenho que lutar muito. Por que tem que demorar? Por que as minhas orações não são respondidas rápido? Por que eu vou à igreja todos os domingos, às vezes até 2 vezes por semana, nos dias de semana tem os cultos da semana, eu participo nas vigílias. Eu oro, eu faço correntes de oração, mas eu estou a pedir aquela graça para o Senhor já há algum tempo e eu não consigo aquela graça. Porque que a minha oração não está a ser respondida? O que se passa? O que se passa? O problema está comigo? Será que eu sou pecadora? O que está a se passar? Por que a minha oração não está a ser respondida? Por que está a demorar muito a minha graça? Por que o cicrano não vai à igreja, meu vizinho não vai à igreja, nem sequer acredita em Deus, mas olha, ele está feliz, a vida dele corre bem, e eu que estou sempre a servir o Senhor, estou sempre na igreja, velado, estou sempre aflita. E antes, até quando eu não servia ao Senhor, eu não tinha esses ataques que tenho agora. Por que agora eu tenho esses ataques? Porque agora eu tenho essas perseguições todas. Por que isso acontece comigo? Então, se essa é uma das suas perguntas, e se mesmo que não for, né, com certeza você conhece alguém que tem essas perguntas, né? E então essa palavra, essa mensagem é para você, ou então para aquela pessoa que tem estas perguntas. Então vamos lá, vamos dar uma viagem nas Escrituras e vamos ver então o porquê que essas coisas acontecem com o cristão. Com a ajuda do Espírito Santo. Vamos primeiro então ler no livro do Abacuque 3:17. Vamos começar do 17 até 19, vamos lá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Ainda que aquela graça que você está pedindo ao Senhor, que ainda que não aconteça, ainda que aquele teu pedido não está sendo concedido, ainda que você tenha o diagnóstico, continua a ter o diagnóstico do doutor, um mau diagnóstico do doutor, continua a ver positivo ou continua a ver negativo. Se você está a fazer o teste de gravidez e você vai lá, continua a ver negativo, ainda que você está no meio das perseguições, ainda que você tenha aqueles sonhos, aqueles ataques noturnos, ainda que eles continuam, a Bíblia diz aqui, mesmo assim, nós nos alegraremos no Senhor, nós louvaremos o nosso Senhor. Por quê? Porque sabemos que no fim nós somos mais do que vencedores. Sabemos que Ele está conosco. Se nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, então sabemos que a vitória é nossa. Porque Ele disse no livro do João 16:33, Ele diz assim que neste mundo nós teremos aflições, né? Ele disse assim, que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós temos, para nós termos confiança que Ele já venceu o mundo. Nosso Senhor venceu o mundo. Jesus Cristo venceu e nós vencemos com Ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não disse que a jornada neste mundo seria fácil. Por isso é que Ele foi bem claro aí a dizer que nós teremos tribulações, o justo será tribulado. Olha, quando você entrega a sua vida ao Senhor, automaticamente você torna-se também um inimigo número 1 do Satanás. Satanás odeia, porque ele odeia o nosso Senhor, odeia o Papai, o nosso Deus. Ele odeia, então, ele odeia os filhos dele, ele quer desagradar a Deus. Então, como Deus ama-nos muito, então quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né, a Bíblia diz que quando você nos toca, é como se você tocasse a menina do olho do Senhor. Então, Satanás vem atrás de nós, né, para tentar tocar-nos, então para desagradar o Senhor. Por essa razão, né, é que nós somos afligidos, mas Jesus Cristo disse que nós temos que ter confiança que nós somos mais do que vencedores. Não importa o que você tiver a passar hoje, não importa o que está acontecendo ao teu redor, né, não importa o que você está vendo, o que você está sentindo, você sabe que aquilo é passageiro. Se você continuar perseverante, se você não desistir na fé, não desistir na oração, você vai ver que aquela graça será concedida na sua vida. Amém. Nós somos mais do que vencedores. Vencemos sempre. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, o livro da 1 de Pedro 5:10, ele diz assim: depois de havermos padecido um bocadinho, o Deus da graça nos aperfeiçoará. Depois de nós sofrermos um bocadinho, o Deus da graça nos aperfeiçoará, né? O nosso sofrimento, a nossa aflição é passageira. Nós sabemos que no fim o Papai, nosso Deus, vai aperfeiçoar. Ele diz que eu aperfeiçoarei tudo o que diz respeito a ti. Aquela situação que você se encontra hoje, você vai alcançar a graça. Continua persistente, não desista. Que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, Romanos 8, ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não importa o que está acontecendo hoje, sabes que no fim você vai alcançar aquela graça. A sua oração vai ser atendida. Amém? A Bíblia diz também no livro do Romanos 12:4, ele diz assim que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi para nos ensinar, foi para o nosso exemplo. Então vamos lá, né, vamos dar uma viagem no Velho Testamento, né, que está a dizer aí no Romanos 12:4, ele diz que foi escrito para nos ensinar, foi para o nosso exemplo. Então vamos lá ver, né, o que, consoante esse tema de hoje, o que o Velho Testamento nos fala. Vamos falar hoje do Moisés, né? Vamos falar do Moisés. Eu sei que todo mundo sabe a história do Moisés. Se não sabes a história através de ler a palavra, mas sabes a história através de ver o filme,
ou então a vista a novela dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Então, você conhece a história, eu sei que você conhece a história do Moisés. Vimos que Moisés, né? Ele saiu do Egito fugitivo porque tinha matado um egípcio, né? Tentando então defender um hebreu. Ele fugiu com medo, ele fugiu com 40 anos e foi numa outra terra. E lá então com 80 anos o Senhor o encontrou, né? Sabemos tudo o que aconteceu. Ele mandou Moisés voltar lá na terra do Egito para ir libertar o seu povo, né? Deus disse que ele estará com ele. Ele mostrou sinais e prodígios que ele poderá, né, fazer, o poder que o Senhor tinha. Então confiantemente ele voltou para o Egito da forma que o Senhor o tinha ordenado. Ele voltou para o Egito com a palavra do Senhor, dizer que ele estará com ele, né? E que o faraó deixará o povo dele vir quando ele então for lá. Então a Bíblia diz que Moisés foi para Faraó junto com o Arão, porque ele apresentou uma das desculpas. Ele no princípio não queria ir, e ele então ele diz assim: eu não quero ir porque eu nem sequer sei falar, porque o Moisés era gago, né? Ele disse: eu nem sequer sei falar, como é que o Faraó vai me ouvir, como é que o povo, né, hebreu vai ouvir-me, se nem sequer eu falo bem, eu sou gago. Então Deus disse: não se preocupa, hoje eu te faço Deus como diante do Faraó, e faça o teu irmão Arão como o seu profeta. Então, com esta palavra confiante, Moisés foi até Faraó. Ele com certeza foi confiante de que quando ele fosse falar com Faraó, né, Faraó devia deixar o povo vir no mesmo momento, naquela primeira vez que ele foi para lá. Mas a Bíblia diz, no livro do Êxodos 9:12, a Bíblia diz que nosso Senhor, nosso Papai do céu, ele foi e endureceu o coração do Faraó. Ele próprio mandou Moisés para ir ter com Faraó, e o nosso Senhor foi adiante e endureceu o coração do Faraó. Então, quando Moisés foi para lá, Faraó já estava com o coração endurecido e não deixou o povo ir. Ele não deixou o povo ir, porque o Senhor então, porque esta é a vontade do Senhor. O Senhor endureceu o coração para que ele não deixasse ir o povo no princípio, não deixasse ir o povo na primeira vez que Moisés foi para lá. E a Bíblia até diz que depois de Moisés ir para lá, né, ter com ele, a Bíblia diz que Faraó endureceu mais ainda o trabalho, né? Moisés foi lá e falou com o povo que Deus mandou ele, né, para vir no Egito para libertar eles. Então eles né, fizeram assim algumas perguntas, duvidaram um bocadinho, mas depois acreditaram. Mas depois então de um tempo, o que é que eles viram? Que eles viram que as coisas estavam a piorar em vez de melhorar. Em vez deles serem libertos, ou deles serem libertos, o trabalho piorou, o castigo piorou, a vida deles foi mais atormentada, eles estavam a ser batidos, né? No Êxodo 5, ele diz aí, no 20, né? Eu dei a referência aí a partir do 9, essa história está a partir do 9, Êxodos 5, versículo 9 até 23. Mas nós vamos ler, por causa do tempo, vamos ler só o 20, e vamos começar do 20. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram do Faraó. E disse-lhes o Senhor, o Senhor atenta sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante do Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Esse é o que os hebreus, né, falaram no Moisés, foram contra Moisés e Arão. Então no 22 ele diz assim: então tornou Moisés ao Senhor, né? Então tornou Moisés, depois do povo vir ter com ele, né, ir contra ele, dizer: olha, você meteu a espada no Faraó, você disse que você veio para nos libertar, mas olha o que está acontecendo, você meteu a espada na mão do Faraó para nos matar. É isso que está acontecendo, não é liberdade não. Você nos prometeu liberdade, disseste que Deus mandou para vir aqui nos libertar, mas o que está acontecendo é que ele está nos matar, é que ele está dando mais trabalho para nós. Então Moisés ficou magoado,
ficou magoado, sentiu, né, com aquelas palavras que os hebreus, né, falaram e com o castigo realmente que eles estavam a passar. Então ele foi diante do Senhor, né, foi ter com Deus, porque é o Senhor que mandou-lhe. Então ele foi ter com Deus, né? No 22, então a Bíblia diz assim: então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Este é o Moisés que está a falar com Deus. Porque desde que entrei ao faraó falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Tá vendo? Esse é o que o Moisés foi e falou com o Senhor. Ele disse: desde que você me mandou aqui, né? O faraó tem maltratado este povo. Por que você está fazendo isso com esse povo? Né? E desde que eu cheguei aqui, você não lhes defendeu, né? Você não está defendendo, não estás a fazer nada para lhes defender, não estás a lhes libertar, apenas estás a fazer com que eles sejam mais maltratados. Moisés falou isso para Deus e Deus então respondeu-lhe. No Êxodo 6, já versículo 1, Deus respondeu, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, por mãos poderosas o deixarei ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Esta é a palavra do Moisés, a palavra de Deus a Moisés. Então, a Bíblia diz que Moisés confiou na palavra de Deus. Moisés não desistiu. Moisés não se desesperou. Ele foi e falou com o Senhor. Porque não, às vezes essas coisas acontecem. Quando você vem, o Senhor tem a promessa do Senhor, né? Você tem a palavra do Senhor, e o Senhor fala contigo, manda-te ir. Por exemplo, numa entrevista, diz: meu filho, você vai conseguir aquele emprego. Vai lá no sítio, né? No sítio da entrevista, e o que é que você recebe? Você recebe negativa, né? Você diz: não, esse emprego não é teu. E você diz: mas o Senhor disse-me para vir aqui na entrevista, né? Eu ouvi, o Espírito Santo falou isso para mim, né? Falou isso para mim, então como é que eu vim aqui e não consegui isso? Então aí, o que é que nós fizemos? Desistimos, ficamos desesperados e automaticamente perdemos a bênção. A Bíblia diz, o Senhor quer que nós sejamos persistentes. Moisés foi a primeira vez e ele não desistiu. Ele não ficou desesperado, ainda que o povo estava contra ele, mas mesmo assim, como é que ele ficou enfortecido? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Depois do povo vir contra ele, ele não ficou desesperado, ele não desistiu. O que ele fez? Ele foi ter com Deus. Ele foi ter com Deus porque é Deus que lhe mandou, é Deus que lhe deu aquela promessa, é Deus que lhe deu aquela palavra. Então ele foi e conversou com Deus. É isso que ele quer, que nós conversamos com ele. Quando nós temos uma promessa e aquela promessa então vimos que não está se realizar, nós temos que ir a ele, temos que: Pai, você me disse isso, na tua palavra você disse que pelas suas pisaduras eu fui sarada. Então por que eu continuo a sentir esta dor? Por que eu continuo a ter esse diagnóstico do doutor? Pai, por quê? Porque a Bíblia diz assim no livro Isaías 43, 23, ele diz assim: meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos junto ao tribunal, apresenta suas provas e veremos se você tem razão. Foi isso que Moisés fez. Ele foi ao Senhor e disse para ele: Senhor, você me mandou vir para aqui, você me disse isso, você me disse aquilo, mas vê lá o que está acontecendo. É isso que nós temos que fazer também quando temos uma promessa do Senhor e aquela promessa não está se realizar, quando a nossa oração está a demorar, quando nós não estamos a ver o que nós esperávamos que tinha que acontecer, que tinha que manifestar na nossa vida. Nós vamos então ao Senhor e vamos falar com ele, vamos apresentar a nossa causa. Ele disse para nós irmos então e falar com ele. É isso que Moisés fez, né? É isso que Moisés fez e é isso também que nós temos que fazer. Glória a Deus. Olha, não é impossível. Olha, foram 10 pragas que o Senhor teve que mandar lá no Egito. O Moisés foi a primeira vez, ele recebeu negativa, foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a 10ª vez. Foi na 10ª vez que ele, então, conseguiu a graça, que a palavra do Senhor manifestou-se. Só na 10ª vez, né? Ele foi 9 vezes, recebeu 9 negativas, 9 não de Faraó.
Mas Moisés não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque ele tinha intimidade com Deus e ele ouvia a voz do Senhor, né? Com a voz do Senhor, ele continuou a ouvir a voz do Senhor, ele continuou a ouvir a voz do Senhor, ele continuou perseverante, ele continuou persistente, né? Ele continuou a louvar, adorar o nome do Senhor, porque ele ouvia a voz do Senhor. Ele tinha uma intimidade com Deus, né? E ele ouvia o Senhor. Quando ele tivesse uma dificuldade, ele ia a Deus e Deus o instruía. Deus falava para ele. E a voz do Senhor, né, dá conforto. A voz do Senhor dá paz. A voz do Senhor dá alegria. A voz do Senhor dá confiança. Né? É aquilo que sustentou Moisés para não desistir, porque ele ouvia a voz do Senhor, ele falava com Deus, ele ouvia a voz do Senhor. Não tem como você ouvir a voz do Senhor e você duvidar dele e você ficar desesperado. O segredo é você ouvir a voz do Senhor. O segredo é você ter uma intimidade com o Senhor, como Moisés aí tinha, né? A Bíblia diz que no Romanos 12:4 que o Velho Testamento, o que foi escrito no Velho Testamento é para nos ensinar. Então é isso aí, aprendemos com Moisés na nossa situação diária, na situação que nós nos encontramos hoje. Vamos lá no Moisés, o que é que ele fez, e vamos fazer exatamente como ele fez. Deus é o Deus do impossível. Ele quer o nosso bem. O livro de Jeremias 29:11, ele diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. O Senhor tem um plano de prosperidade para nós. O Senhor nos ama. Quando nós sofremos, Ele sofre. Quando nós estamos alegres, Ele está alegre conosco. Quando Satanás nos toca, é como se tivesse a tocar a menina do olho dele. Você já imaginou o dedo na menina do teu olho? A dor que você sente, algo no teu olho, a dor que você sente. Então é aquela dor que o nosso Senhor sente quando Satanás está nos atormentar. O Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer que nós estejamos felizes, né? Com Deus tudo é possível. Deus tinha o poder de tirar o povo do Egito na primeira vez que Moisés foi para lá. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus foi endurecer o coração do faraó. Então vamos lá ver o porquê então que Deus endureceu o coração do faraó. Por que Deus teve que esperar até a 10ª praga para que então ele deixasse o povo dele ir? Por que Deus teve que permitir para que o trabalho, né, o castigo, o trabalho dos egípcios fosse aumentado? Por que tinha que permitir que eles ficassem mais tempo no Egito, não saíssem logo no primeiro dia que Moisés foi para lá? E mais outra coisa, tinha um caminho mais curto, né? O caminho na qual a família de José veio até Egito era um caminho que o máximo que eles podiam ficar no camelo são 10 dias de viagem que eles faziam. 10 dias de viagem é o máximo de dias que eles podiam entre Canaã e Egito. Mas a Bíblia diz que nosso Senhor, ele sabia que tinha aquele caminho curto, mas o Deus não os guiou daquele caminho. Deus o guiou no caminho da impossibilidade. Deus o guiou no caminho onde ele sabia que tinha o mar, no caminho onde tinha serpentes venenosas. Que hoje no caminho do deserto, onde não tinha água, onde não tinha comida, o caminho da dificuldade, o caminho do impossível, é aquele caminho que o Senhor os guiou. Por quê? Se tinha um caminho mais fácil, um caminho mais próximo, sem dificuldade nenhuma, por que o Senhor os guiou no caminho da dificuldade? São pessoas perguntam, por que o Senhor os guiou no caminho da dificuldade? Por que o Senhor então deixou com que eles ficassem mais tempo no Egito? Vamos lá ver o porquê. Vamos no livro do Deuteronômio 2, no Deuteronômio 8:2. Vamos ver o porquê que o Senhor fez isso. O Senhor é o Deus do impossível. Ele pode tudo. Ele podia muito bem fazer com que o povo saísse daí no primeiro dia, mas Deus não fez aquilo. Então por quê? Vamos ver, Deuteronômio 8, versículo 2. Ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou,
no deserto estes 40 anos para te humilhar. Olha, a primeira razão é esta, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Primeira razão é para te humilhar. Quando a Bíblia diz te humilhar, não quer dizer que é para humilhar, fazer-te envergonhar, fazer-te pequeno, ou fazer-te aquela palavra que nós geralmente usamos, humilhar. Olha, ele humilhou-me, ele fez isso, né? Então não é aquele humilhar que o Senhor está falando, é para te pôr humilde. Senhor fez aquilo para que você fosse uma pessoa humilde. O Senhor fez aquilo para poder ver se você o ama. Fez aquilo para nos preparar, para ficarmos fortes. Porque Ele tinha uma bênção, né? Ele queria levar-lhes no caminho, no sítio, numa terra que mana leite e mel, no Canaã. Então Ele tinha que prepará-los para que eles estivessem, preparados para chegar até lá, porque aquela terra estava possuída pelo inimigo, né? Tem sempre inimigo nas bênções, algo de bom que o Senhor preparou para nós, tem sempre gigantes lá, né? Tem gigantes em todas as boas coisas, estão nas mãos do gigante. Nós temos então que recuperar, amém? Então o Senhor queria que eles estivessem preparados. O Senhor estava preparados, queria humilhá-los. O Senhor queria que eles ficassem pessoas humildes. O Senhor queria que eles conhecessem a sua glória, né? Que o conhecessem melhor. O Senhor queria saber o que estava realmente no coração deles. Se eles o buscavam com todo o coração, se eles o amassem, se eles acreditassem nele, se eles estariam perseverantes nele, né? Esta é uma das razões, são as razões, né? É claro que o Senhor queria que o povo o conhecesse, que nós o conhecêssemos, né? Nós agora hoje vamos lá e vimos aqueles sinais e prodígios que o Senhor fez, que nós soubéssemos que com Deus nada é impossível. Que o Deus é o Deus do milagre, o Deus é o Deus que põe caminho onde não tem caminho. Ele dividiu o mar vermelho, Ele queria que nós só o conhecemos o quão poderoso é Ele. Glória a Deus. Para que a glória dele se manifestasse, essa é a palavra certa, para que a glória do Senhor se manifestasse. Razão pela qual é por esta razão que o Senhor deixou-lhes mais tempo no Egito. É por esta razão que o Senhor levou-lhes no caminho do deserto, não no caminho fácil, para prepará-los, porque o Senhor tinha uma coisa grande para pôr na mão deles, para que eles então pudessem sustentar aquilo, para que eles então pudessem preservar aquela bênção. Nós vimos que muitos deles não entraram na terra prometida, muitos deles não conseguiram aguentar esta prova, reprovaram e caíram no deserto. Vimos que apenas Caleb e Josué foram os poucos adultos que entraram que saíram do Egito e que conseguiram entrar na terra prometida. Até Moisés ele não entrou, né? Porque o povo o pressionava muito e ele agiu de uma forma que o Senhor não gostou. Então o Senhor não permitiu que ele entrasse. Ele viu a terra de longe, o Senhor mostrou, ele levou ele no monte, viu a terra, mas ele não entrou. Quase a maioria dos adultos não entraram, foram as crianças que entraram. As crianças cresceram, né? Porque eles ficaram 40 anos. Glória a Deus. Então, é esta razão. Hoje, a tua bênção, a tua oração não está se atendendo, não está a demorar para chegar. Você está desesperado, você quer desistir porque estás cansado. Não desista, continua perseverante. Da mesma forma que ele, então, o faraó aumentou o trabalho quando eles já estavam prontos a receber a bênção dele, é da mesma forma também que o inimigo, né? O Satanás vem e quando ele sabe que a nossa bênção já está para aproximar, para ser recebida, ele vem com várias mais aflições, dificuldades, ataques, né? E desencoraja-nos, né? E balança a nossa fé, né? No momento que nós já estamos prontos a receber a bênção. Nós temos que ficar firmes em Cristo Jesus. Nós temos que perseverar. Não vamos desistir, vamos continuar, né? Porque o Senhor está nos ensinando, né? Por isso é que Ele faz com que nós às vezes vimos que parece que Ele não ouve a nossa oração, parece que
o esperado está a demorar muito, né? Não fica cansado, não fica desesperado. Ele está a nos enfortecer, porque o que Ele tem para nós é algo. O que Ele tem para nós é algo de prosperidade. Ele quer o nosso bem. Ele não quer a nossa desgraça. Ele quer o nosso bem. Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. O que Ele preparou para nós é prosperidade. Não desista. Continua, porque o Senhor tem um plano de prosperidade para nós. O Senhor não tem um plano de desgraça. Ele tem um plano de prosperidade para nós. Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Não desista. Continua perseverante. Né? Aquele momento que você vê que você está recebendo ataques espirituais, que a situação que você encontra, em vez de melhorar, está a piorar, é aquele momento que a tua bênção, que a sua graça está para ser atingida. Por isso é que Satanás está a vir então e atormentar-te, para você desistir. Olha só, tem um exemplo no livro do, né, no livro do Marcos 9, 14 até 29, tem aí uma referência onde um menino endemoniado que Nosso Senhor expulsou, né? Expulsou o demônio no menino, né? E o pai levou o menino nos apóstolos, né? E então os apóstolos não conseguiram expulsar aquele demônio que atormentava aquela criança. E depois então, quando Nosso Senhor apareceu, né? A Bíblia diz que quando Nosso Senhor estava a aproximar-se, o demônio sacudiu o rapaz, né? Ficou violento com o menino, então atirou o menino para o chão. E Jesus então apareceu, né? E falou com o pai do menino, né? E depois então no fim ele expulsou o demônio do menino. E a Bíblia diz que quando Nosso Senhor expulsou, o demônio sacudiu a criança de novo e atirou-lhe para o chão. O menino ficou como se fosse morto, e que todas as pessoas pensaram que o menino morreu, mas depois então o Senhor levantou-lhe, né, e entregou ao pai, né? Vimos que quando, né, o demônio sabia que ele estava em perigo, o demônio sabia que ele já estava no fim, ele tinha que deixar aquela criança. Então quando ele viu, ele sacudiu aquela criança. Ele piorou o tormento daquela criança. Então é a mesma coisa. Quando a graça do Senhor está para acontecer na nossa vida, quando você vê que você está sendo mais afligida, quando você vê que você está recebendo ataques espirituais, no momento da oração, no momento que você está fazendo um trabalho espiritual, não desista, continua. Isso significa que o Senhor está a trabalhar. Isso significa que o Satanás já está se ver atormentado, já está se ver em perigo, e ele então está fazendo aquela confusão toda, né, para você desistir, para você falar, não, eu não quero mais, eu vou desistir, eu não quero, vou voltar na vida que eu tinha antes, tô cansado, vou desistir, eu desisto, não, é demais. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Não desista, continua perseverante, porque o fim dele é aquele. Ele tá sacudir, depois então ele vai sair, vai ter que desistir, vai ter que sair do seu corpo, vai ter que sair da tua vida, vai ter que sair daquela situação, né? Se você não desistir, se você continuar perseverante em Cristo Jesus, continuar perseverante na oração, continuar perseverante na adoração, no louvor, em buscar, né, aquela bênção, glória a Deus. Vamos lá ver um exemplo, por exemplo, da minhoca. Eu estou a dizer da minhoca porque a minhoca é algo que, pronto, aqui também na Europa nós temos. Você vai aí atrás no jardim e você vai procurar bem, você vai encontrar minhoca. Você se tirar uma minhoca, você vai e corta a minhoca no meio, né? A minhoca vai saltar, né? A minhoca normalmente ela é lenta, né? E quando então você corta ela no meio, ela salta, ela ganha mais vida, né? E você falou, ela estava lenta, agora ganha mais vida, mas olha, como é você já cortou ela vai saltar, e depois então ela morre, né? Um lado vai aí de tanto saltar, mas depois ele morre, né? Mas é diferente, é como Satanás, quando ele já se vê no fim, ele atormenta. Quando você vê que os ataques estão a piorar, né? A tua aflição parece que está a piorar, né? Você continua, porque é aquele momento que ele está a ser atormentado, e até o momento que ele está a receber, né, o castigo que ele merece, né? Está a sentir o fogo, está a sentir a unção do Senhor.
Por isso é que ele está assim, por isso é que ele age daquela maneira, como ele sacudiu o rapaz quando viu o Nosso Senhor aproximar-se. É da mesma forma que ele também age na nossa vida. Então vamos continuar persistentes. Olha, diferente da minhoca, se o Satanás quando sacode, né? Se você desistir, ele continua, ele não morre, ele não sai. Ele continua naquela situação, continua no mesmo lugar, porque ele conseguiu vencer você, porque o Satanás é astuto, ele é inteligente, né? Então nós temos que continuar perseverantes. Quando ele está fazendo aquela confusão toda, continua perseverante, não desista, continua, e você vai então ver que ele vai sair. Ele é astuto. Olha só, tem um exemplo de uma irmã, né? Uma irmã lá na África, né? Uma irmã que eu acompanho. Ela tomou a decisão, né? Ela disse que ela tomou a decisão de ler a Bíblia do princípio até o fim. Então ela estava já num determinado sítio, e depois então o Satanás começou a lhe atormentar. Disse, olha, ela começou a ouvir vozes do Satanás. Ela disse, olha, você está a ler essa Bíblia, você está a ler a Bíblia. Se você não cumprir o que está na Bíblia, você vai ser amaldiçoada, porque você já está sabendo a verdade. Então você vai ser amaldiçoada se você não praticar essa verdade. E você ouve a pastora Cândida, ele não falou pastora Cândida, ele falou você ouve a Candinha. Ele chamou-me com o meu nome, né? O nome que normalmente chamam, né, desde pequenina, Candinha. Se você está a ouvir a Candinha, se você não praticar o que ela está a te dizer, você será amaldiçoada. Por isso, então a irmã, ela ficou atormentada, ela ficou com medo, Satanás pôs medo nessa irmã, que até quando ela estava, quando ela estivesse no banho, ela sentia medo, ela sentia vergonha, ela diz, Deus está a me ver. Não, é assim que ela fez essa irmã. Então essa irmã mandou-me uma mensagem, e eu liguei para ela, eu disse, ela é mentira, a palavra liberta. Né? Não, você não vai ser amaldiçoada coisa nenhuma. Aquele é o Satanás, não é o Espírito Santo, não é Deus. É Satanás que está a atormentar. Não tem nada que se esconde na vista do Senhor, né? Você vai esconder quando você está a tomar banho de Deus. Você não pode esconder, tudo está aberto diante dos olhos do Senhor. Não sinta vergonha, é o Satanás. E não para de ler a Bíblia. A verdade não amaldiçoa, não. A Bíblia diz assim, saiba a verdade e a verdade te libertará. Você é a verdade que te liberta. Não é a verdade não te amaldiçoa. Satanás é mentiroso, ele está sendo atormentado, porque ele é treva. E a palavra é luz. Você está por a luz em ti, então ele está sendo atormentado. Por isso é que ele estava a te atormentar. Por isso é que ele estava a te dizer, para de ler a Bíblia, para de ouvir a Candinha, porque você vai ser amaldiçoada. É mentira, não vai ser amaldiçoada. Ele é que vai ser amaldiçoado, ele é que vai sair da sua vida. Continua a ler a Bíblia, faz aquele propósito que você fez de ler a Bíblia do princípio ao fim. Continua a ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra te liberta. Aquele que nosso Senhor Jesus Cristo libertou, é liberto totalmente. Continua. Então é isso, o Satanás sente-se atormentado, e ele então vem e piora o castigo, né? Piora aquela situação. Você vê, parece que a situação está a piorar. No momento que você vê que a situação está a piorar, é aquele momento que a tua bênção já está a caminho, que já está quase a receber. Então continua firme, não fica cansada. Põe louvores, põe adoração. Quando você vê que o teu coração está angustiado, que você não tem a paz do Senhor no seu coração, a alegria do Senhor no seu coração, você põe louvores, você põe adoração, para você continuar perseverando, para você continuar com aquela alegria do Senhor, porque a tristeza não é de Deus, a tristeza é das trevas, é do Satanás. Quando você põe o louvor, a adoração, a presença do Senhor vem até ti, a glória do Senhor vem, enche-te, então ele vai e consome aquela tristeza. É isso que eu faço. Tem vezes que, né, aqueles dias quando eu tenho assim, recebo assim uma mensagem, uma notícia má, às vezes eu fico assim um bocadinho cabisbaixo, né, o meu coração. Tem aqueles dias que você acorda assim, o que está a se passar? O que eu faço?
faço? Eu ponho o louvor, eu ponho o louvor, eu levanto o volume, eu danço, e a glória do Senhor vem até mim, e aquela tristeza automaticamente é consumida pela alegria, pela paz do Senhor, que eu recebo no momento do louvor. É muito importante isso, é muito importante que a alegria do Senhor esteja nos nossos corações. É muito importante que a paz do nosso Senhor esteja nos nossos corações. E é assim então que nós continuamos confiantes na presença do Senhor. E a vontade dele então manifesta-se-á, as promessas dele manifestar-se-á, se nós continuarmos então perseverantes em oração, em louvor, adoração, meditação da palavra dele, estarmos com ele. A demora da nossa bênção é para nos ensinar, é para nos humilhar, para nos pôr humilde, para nos ensinar, porque nós aprendemos no meio das tribulações. O Senhor quer que nós estejamos fortes para podermos segurar o que Ele preparou para nós. A Bíblia diz assim no livro do Mateus 12, 43 até 45, tinha o nosso Senhor disse que quando o espírito mau sai de alguém, quando o espírito mau sai de alguém, ele sai da pessoa quando é expulso, né? Quando ele sai e vai, procura e anda, né, nos lugares secos. E quando ele não encontra então lugar para repousar, ele volta de novo no sítio onde ele saiu, na pessoa onde ele saiu. Ele diz, eu vou voltar na minha casa. E quando ele vem naquela casa, né, naquela pessoa, se ele encontra que o sítio está limpo, bem arrumado, né, bem decorado, ele volta onde saiu, traz 7 demônios mais perigosos que ele e vem e entra na pessoa, e o estado daquela pessoa torna-se pior do que antes, né? Porque aquela pessoa recebeu a libertação, né? E a pessoa então não tem a palavra do Senhor, não foi preparado, né? Você enche, né, o vazio onde o demônio saiu, onde aquele problema saiu. Você tem que estar alimentado, você tem que preencher aquele vazio com a palavra do Senhor, com a luz, com a unção do Senhor. Tem que estar preenchido aquele lugar, né? Por isso que o Senhor quer que nós estejamos preparados para nós então assegurarmos a nossa libertação, assegurarmos as nossas bênçãos, assegurarmos aquilo que Ele preparou para nós, para o Satanás então não vir e roubar de nós o que o Senhor nos deu. Porque será mais difícil para nós. Olha, por exemplo, uma mulher, né, que estava à procura do fruto do ventre, de um filho, né? Durante muito tempo procurou o filho, depois então encontrou, né? Recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e foi então, pediu, sem ela conhecer bem o Senhor, ela recebe, né? Essa pessoa que estava, né, recebe a bênção, né? Esta pessoa que estava a ser era estéril, ele tem espírito, né? Tem espíritos maus que asseguravam, que roubavam, né, os filhos, não, então tem espíritos maus que não permitiam que ela alcançasse. De uma outra forma, porque a Bíblia diz que tudo que é de mal vem do Satanás. Então é Satanás que estava a fazer com que ela não alcançasse. Porque a Bíblia, né, ela disse que nós viemos aqui para sermos frutíferos, para nós reproduzirmos, para nós fazermos filhos. Então quando você vê que alguém não está a alcançar, aquele é trabalho do Satanás, não é o trabalho de Deus, não. Então quando esta pessoa vem a Jesus Cristo, recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ele vai ao Senhor e pede aquela bênção, e de repente então ele consegue aquela bênção, recebe uma criança, né, nos seus braços, e sem ela estar preparada, né, sem ela conhecer a palavra, sem ela estar preparada, sem ela, né, conhecer a palavra do Senhor, não sabe orar, não sabe louvar, não sabe nada, né, só recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e recebeu a bênção, né? Esta pessoa, ela não vai conseguir orar para aquela criança, depender daquela criança, aquela bênção que ela recebeu, ela não vai conseguir defender aquela bênção que o Senhor lhe deu, né? O Satanás tem poder, né? Ele pode vir então e roubar de novo aquela criança nas mãos da mãe, se a mãe não estiver preparada, se a mãe não conhecer a palavra do Senhor, não saber como então resistir ao Satanás. Ele pode entrar de novo naquela casa, naquela família, naquela mãe e roubar, né? Então a dor daquela mãe será maior ainda de perder uma criança.
Então, por isso é que às vezes quando nós vamos ao Senhor pedir uma bênção, pedir uma criança, pedir o que quer que seja, às vezes demora. Não é porque você seja pecadora, não é que você não seja orar bem, é porque o Senhor quer que nós estejamos preparados para assegurar a bênção quando então chegar nas nossas mãos. Sabermos como resistir ao Satanás para não roubar aquilo que o Senhor pôs nas nossas mãos. Esta é a razão que nós, às vezes, as nossas bênçãos demoram. Temos mais um exemplo do Abraão, o pai da fé. Ele, quando nosso Senhor chamou e prometeu que ele seria o pai de muitas nações, ele tinha 75 anos, a mulher era estéril, não fazia filhos, né? E vimos então que só com 100 anos ele conseguiu o filho da promessa, né? Que o Isaac, ele só conseguiu com 100 anos. O Senhor não tinha poder para dar o filho nele com 75 anos quando ele o chamou. Tinha, sim, senhora, mas o Senhor estava a prepará-lo. O Senhor estava a prepará-lo para essa grande bênção que caiu, que se manifestou então na vida de Abraão. Hoje nós somos abençoados através dele, através da semente dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio de Abraão, glória a Deus. Então, o Senhor estava a prepará-lo para essa grande bênção. Por isso é que ele deixou, né, que ele, nesses 25 anos, dos 75 até 100, nesses 25 anos, Abraão cresceu na fé. Ele cresceu, o Senhor ensinou, ele cresceu ouvindo o Senhor, as instruções do Senhor, ele obedeceu, ele cresceu na fé, né, neste caminho. Né? Com 86 anos ele quase caiu, porque ele aceitou a sugestão da esposa dele, da Sara, para receber a escrava dele e fazer um filho. Com 86 anos ele fez o Ismael, mas o Ismael não era a vontade do Senhor. Não era o filho que o Senhor lhe tinha prometido. Ele quase caiu, mas o Senhor estava lá preparado, estava lhe ensinar. Então só com 100 anos o Senhor apareceu, então, é que a palavra do Senhor manifestou-se, porque o Senhor viu que ele já estava forte, que ele já estava preparado para receber aquela grande bênção que ele tinha para a vida dele. E hoje nós somos o fruto daquela bênção. Ele é o pai da fé. Então é isso. O Senhor, o que você está a esperar hoje do Senhor, está a demorar. Não é porque você é pecador, não é porque o Senhor não está a ouvir a sua oração, não é porque o Senhor não te ama. Não, o Senhor só quer que você esteja preparado, porque o que Ele tem para você é muito grande. O que Ele tem para nós é muito grande. Vamos perseverar nas tribulações. É nas tribulações que nós crescemos, que nós somos enfortecidos. Glória a Deus. As pessoas às vezes podem dizer, a pastora está a dizer isso porque não sabe o que nós passamos. Não tem. Eu sei o que vocês estão a passar, porque eu própria também tenho algumas tribulações, né? Tenho algumas coisas que ainda não foram alcançadas. E eu estou perseverante. Eu sei que no fim eu sou vencedora, eu vou vencer. Porque eu sei, eu confio nesse Deus, eu sei que nada é impossível com Ele. Ele está me ensinar, Ele está me fortalecer, porque Ele me disse, eu tive uma oportunidade de falar com Ele, de perguntar para Ele, Pai, por quê? Né? Porque Ele disse, vem e apresenta as suas razões. Eu fui para Ele, eu perguntei, Pai, por que eu oro sobre isso e não acontece? E Ele disse-me, porque você é ignorante. Porque eu ainda não foi há alguns anos atrás, eu não estava preparada para receber aquilo. Talvez ele sabia que se eu recebesse aquilo, naquele momento, eu podia dar as costas nele, eu não podia ficar forte. Né? Então o Senhor quer que nós cresçamos mais. Ignorante não quer dizer que você é estúpido. Ignorante quer dizer que tem coisas que você precisa saber mais. Tem coisas que você precisa saber mais. Então o Senhor, desde aquele momento que Ele disse-me aquilo, eu empenho-me a conhecer mais Ele. Eu não perco tempo, eu não perco o meu tempo à toa. Eu leio muito, eu medito a palavra, eu estou sempre na presença dEle, pela graça dEle. Não é eu mesma, mas é o Espírito do Senhor que vive em mim, que me dá esta sede, que me dá isso, que faz isso. Amém? Então, eu sei que você está aqui, você está a passar. Esse é um exemplo. Mas eu estou sempre feliz. Eu confio. Glória a Deus. Com Deus tudo é possível. Continua perseverante e você vencerá. Amém. Não desista, irmão.
Como Abraão não desistiu e no fim conseguiu a bênção, se você não desistir também, você vai conseguir aquela graça, você vai conseguir aquela bênção. Aquela promessa que o Senhor fez para ti, você vai conseguir. Amém. Você é abençoado. Continua perseverante. Amém. Glória a Deus, paz do Senhor. Te amo. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem que nós tínhamos hoje. Glória a Deus, paz do Senhor. Continua perseverante. O Senhor te ama. A tua oração vai ser ouvida. Amém. Glória a Deus.